Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 109 do Rural Talks. Para quem não conhece, o Rural Talks é um podcast onde nós falamos com todo o ecossistema tecnológico do agro. Falamos com pesquisadores, não é isso, Kirangato? Isso mesmo, todo mundo. Pesquisadores, startups, corporações, founders dentro da startup, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio, porque nós queremos fechar o gap entre o agro real e o agro tecnológico, conectando essas pontas, levando conhecimento para quem está lá na frente produzindo, o que pode utilizar, qual tecnologia utilizar e que está entregando resultado para melhorar a eficiência produtiva do nosso país, que é nada mais, nada menos que quase 30% do PIB do Brasil. Antes da gente entrar aqui com o nosso convidado, Kiran, a Rural Ventures tem uma parceria com a Randon Corp. Estamos coletando recursos para ajudar nossos irmãos, nossos amigos gaúchos que estão lá agora que a água baixou um pouco, vendo o que vai ter que fazer para reconstruir, o que precisa ajudar, e essa reconstrução vai levar um tempo, né? Então a gente precisa continuar colaborando e ajudando para que isso passe o mais rápido possível. Então a gente vai colocar um QR Code aqui para que a Randon, que está próxima do que está acontecendo, consiga coletar esses recursos e ajudar da melhor forma. Então, qualquer valor ajuda, gente. Não é valores exorbitantes, tá? A gente tem que ajudar muitas pessoas lá. E esse mês agora, Kirangato, a gente tem um evento. Tem vários eventos, na verdade, tem né? Tem vários. O World Agritech, né? No dia 18, 18 né? 19. 19. Aí na outra semana o GAF. O Global Agribusiness Festival, né? Muito evento, que é bom para colocar a luz em cima, né, da oportunidade aqui para quem está de fora, principalmente no World Agritech, vem muita gente de fora e esse ajuda, né, a atrair atenção para cá e mais liquidez e investimento. Só na semana do dia 17 tem o evento da SP Ventures, tem o World Agritech, tem o Agro do Futuro da AgroTools. Isso aqui, a gente vai levar um turma lá do St. Louis, a gente vai levar um ônibus de pessoas daqui São Paulo para São José dos Campos, passa amanhã lá no Agro do Futuro e à tarde junto com o pessoal do Geoespacial, que tem o hub de geoespacial nos Estados Unidos em St. Louis, aqui em São José dos Campos. Então a gente está querendo fazer esse conexão, cidades irmãs, sinergia, né? Isso, exatamente. Tipo cidades irmãs. Explorar a oportunidade, né? Dentro do geoespacial no agro, né? Para usar como uma ferramenta, né? Muito útil. Então, dia 20 tem o Agro do Futuro da AgroTools em São José dos Campos, que é no PIT, né? No Polo Tecnológico de São José dos Campos. Uhum. E dia 21 tem o Curitiba Summit ainda. Então, assim, a semana inteira tem evento e na próxima semana, dia 27 e 28, tem o GAF, Global Agribusiness Festival, que vai trazer insights aí valiosos sobre o agronegócio. Então, se você quiser participar, nós vamos também colocar um QR Code com 15% de desconto para que vocês possam comprar os seus ingressos. Vai ter mais ou menos 50 startups lá na arena, no meio do gramado do Allianz Parque, mostrando sua tecnologia para o mundo, para que a gente possa realmente fechar esse gap entre o agro real e o agro tecnológico e todo mundo possa conhecer as tecnologias que estão sendo desenvolvidas em nosso solo para melhorar a produtividade e a eficiência do agro. Pessoal, voltando para a mesa aqui, nós temos um empreendedor, um CEO da Aegro, Pedro Dusso. Fala, Pedro, tudo bem? Tudo bom? Obrigado por estar aqui com a gente. Pedro, se não é o founder de startup do agro mais antigo, está entre os mais antigos. O primeiro batch, né? Exatamente. Naquela época, né, de 2013, 2014. A primeira safra. Primeira safra de empreendedores brasileiros do agronegócio. E para quem não conhece, a Aegro, ela é um software que gerencia a sua fazenda. Então ela traz todo o controle da gestão da fazenda na palma da sua mão, facilitando toda a parte operacional, financeira, para que você possa tomar as melhores decisões. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho quem é Pedro Dusso. Quem é Pedro Dusso? Como que você teve a ideia em 2013 da primeira safra de empreendedores? Ele que é gaúcho, né? De Porto Alegre, né? De Porto Alegre. Então, como que você teve essa ideia? Da onde que surgiu essa ideia? Como que você conseguiu tirar ela do papel? Porque naquele momento, Venture Capital no Brasil era mato, né? Não tinha. Não tinha, né? não era mato, não tinha na verdade, né? Tinha pouco.
tinha muitos poucos, né? Tava começando o mercado, acho que a crítica é só a SP Ventures, acho que a KPTL, não sei se a Barney já existia, mas assim, eu acho que eram poucos e era difícil de você ter acesso, né? E me conta um pouquinho pra gente como que foi essa história de empreendedorismo aí no agro. Claro. Eu gosto bastante de pensar o empreendedor, assim, os empreendedores como frutos de uma seleção natural muito grande que é construída a partir de diversas capacidades, assim, né? Que muitas vezes a gente não tem tanto controle. Eu vejo bastante isso na minha história dos meus sócios ali na Agro. Quando a gente olha para trás hoje, a gente se vê muitas vezes no momento certo, na hora certa, a gente era o conjunto de pessoas certas, sem ter construído isso, sem ter sido um projeto, assim. E não quero transformar isso em algo no sentido que a gente não tem controle sobre o que vai acontecer lá na frente, mas muito mais sobre como que a gente tem que estar aberto a diferentes construções e conhecimentos e experiências para eventualmente essas sinapses dentro desse caldeirão de coisas acontecerem. Eu sou nascido e criado em Porto Alegre, né? Um pouco antes de criar a Agro, eu não sabia a diferença entre um pé de tomate e um pé de soja, sinceramente. E formado em ciência da computação, assim como meus co-founders, né? Nós 4, a gente estudou na ciência da computação na Universidade Federal, lá no Rio Grande do Sul. Na sequência da nossa graduação, a gente fez um mestrado acadêmico ainda, né? Então, realmente não era uma visão de MBA, não era uma visão de negócio, era uma visão de seguir conhecendo, explorando mais ainda a computação teórica, de certa forma. Isso foi 2011, 2012. Eu fui na linha de bancos de dados, Big Data. O Francisco foi na linha de visualização de dados. O Paulo estudou bastante otimização operacional. O Thomas foi na linha de banco de dados também. Então, era realmente... A gente estava se construindo para um mercado de trabalho que a gente queria tentar escolher algum top tier, né? Facebook, Spotify, Google, né? Era um grande sonho sempre na época. E tinha uma solidez acadêmica muito forte. Depois do fracasso da Copa do Mundo, em 2014, eu já tinha terminado meu mestrado, né? Precisava me arrumar alguma coisa para fazer. E comecei a trabalhar junto com o Paulo num pequeno instituto de pesquisa lá de Porto Alegre, né? Era um instituto que terceirizava protótipos, um pouco de P&D assim, para grandes empresas, né? Quando alguém tem que explorar alguma ideia mais inicial, etc. Né? Muito parecido dos desafios que a gente tem no Cubo hoje, isso não existia na época. E a gente prototipava para as companhias. E lá era um ambiente bem de inovação, assim, no sentido de que o dono, o Átila Fagundes, ele era um cara bastante peculiar, assim, daqueles pessoa ultra comercial, super energético, divertido de conversar, bem maluco, assim. Vou mandar esse episódio para ele depois, abraço. E acho que foi muito da energia dele que fez a Agro acontecer, assim, sem dúvida nenhuma. Que legal. E aí vocês começaram, surgiu a ideia, aí como que vocês foram construindo, da onde que surgiu que era no agro, era para fazer esse planejamento, para ajudar o produtor, o propósito da corporação surgiu dessa pesquisa ou não? A gente tinha uma motivação bem intrínseca, assim, que na época era difícil de colocar em palavras, assim, a gente foi digerindo isso ao longo do tempo, de tentar trabalhar em algo muito tangível dentro da economia e que fosse no Brasil. Nós 4, eu, o Thomas, o Paulo e o Francisco, a gente fez um intercâmbio na Alemanha em 2011. Eu fiz meu mestrado lá depois, 2012, 13, 14. E acho que o que a gente mais aprendeu da Alemanha era que, bem ou mal, ruim ou bom, né? Apesar de toda a história que se conta de todo mundo que emigrou e foi super bem sucedido em todas as áreas do conhecimento depois de uma Segunda Grande Guerra, pouco se fala daqueles que ficaram, né? E efetivamente reconstruíram a Alemanha com a potência que ela é hoje. Sim. Quando a gente olha para trás, 2013 foi um ano super turbulento politicamente no Brasil, né? Sim. Época de panelaços, né? Já um encaminhamento porque depois veio assim um impeachment de governo, etc, né? E a gente, um pouco nessa grande mistura de conceitos, assim, conversava e via nossos melhores amigos de faculdade indo morar fora, né? Indo para Google Londres, Spotify em Estocolmo, Meta nos Estados Unidos, Cisco. E
que aquilo não descia bem. E assim, e era um assunto que era difícil de conversar, então a gente não conseguia plenamente assim, e aí, fulano, tu vai querer ir para os Estados Unidos ou tu vai querer ficar no Brasil e passar esse perrengue e ser útil para cá, né? Mas acho que era um pouco inconsciente isso. O que chaveou bastante a gente, e foi o grande começo da companhia, né? Um amigo de um amigo de um amigo do Paulo, né? Que o pai era agrônomo, precisava transformar um monte de planilha que ele tinha num sistema. Porque a planilha era difícil de usar, por causa que as tabelas dinâmicas quebravam, porque mandava para os produtores para coletar os dados e os produtores não sabiam mexer, porque ele não conseguia fazer pint no celular abrindo no Dropbox, porque não funcionava offline, um milhão de coisas que não funcionava, né? E a gente olhou para aquilo e pareceu, não, beleza, aba 1, 2, 3, 4, 5, uma soma a outra, multiplica, insumo por área, hectare, não sei o que, dose, quantidade, tá? Em 2, 3 semanas a gente faz isso. E foi mergulhando um pouco, conversando com ele, entendendo a história dele, o Valmir Menezes, cofundou a companhia conosco, né? Entendendo qual que era o projeto de vida dele, né? E começando a conversar com os produtores, que a gente começou a destilar um pouco aquele quantidade de conceitos assim tecnonacionalistas que a gente tinha, de entender que, cara, acho que dentro da agricultura, uma indústria primária fundamental, onde o Brasil tem uma posição de liderança, já tinha, né, obviamente, não digital, né, pode ter um espaço para a gente conseguir realizar o que a gente está enxergando como propósito, assim, de ser útil economicamente, ao mesmo tempo que a gente fica bastante rico com isso, servindo um cliente que realmente precisa de um produto, sabe? Então acho que todos os checkbox batiam ali, né? Não que a gente tenha feito isso tão racionalmente na época, mas acho que foi a sensação e por isso que a gente realmente provavelmente foi numa mesa de bar, falou vamos fazer e foi. E o nome nasceu naquela época ou mudou depois, ou de onde veio? Não, o nome tinha um codinome assim que a gente sabia que era temporário, chamava Agricultech. E o nome Aegro, eu conto duas histórias, né? Tem a história real e a história fictícia. Sem storytelling hoje. A história real, ela é fala um pouco do nosso pragmatismo, assim, que acho que talvez seja uma das nossas maiores vantagens, uma das maiores vantagens da Aegro, assim, o quanto pragmático e agnóstico a gente conseguiu ser dentro desse setor, sendo um outsider. Então, a Aegro era um nome curto, de 5 letras, com domínio disponível, que falava inglês, português e espanhol, que era perto do agro, mas também não significava nada, e era bom bastante para dar o check, assim, foi uma coisa meio já mais racionalizada. E a história bonita era que no benchmark de e-mail, de e-agro, depois a gente teve vários concorrentes, né? Hoje é o projeto do Bradesco, foi um monte de coisa nesse meio do caminho. Tinha esse Electronic Agro e a gente não chega de considerar o I fora da agricultura, a gente quer colocar o digital dentro da agricultura, por isso que o E entrou para dentro e virou a Agro. Então, ficou bom, o storytelling ficou bom. Depois que você monta é mais fácil você inventar, né? Não, tá certo, muito bom. Pô, legal. E aí eu sempre pergunto aqui, Pedro, para todo empreendedor, né, para ele explicar bem simples, né? Porque a gente tem que falar com a língua do produtor. Eu acho que o grande objetivo do Rural Talks é aproximar realmente as duas frentes, né? De forma bem simples, o que a Aegro faz, qual que é o produto dela, se é para B2B, se é para B2C, como que você se conecta com quem é produtivo lá na ponta? Eu diria que o Aegro, ele acabou virando o caderno que todo produtor tinha embaixo do braço, né? E cada produtor tinha um caderno diferente. Então, o Aegro é um monte de coisa hoje por causa que vários produtores tinham vários cadernos diferentes. Tem aqueles que sempre acompanharam muito mais a lavoura e anotavam ali na ponta da caneta, do lápis, né? Que dia, que data, que dose, que talhão, que aplicou, que insumo, etc. E tinha aqueles que sempre foram naturalmente olhando mais custo, né? E faziam entrada, saída, receita, despesa, tô devendo, não tô devendo, tenho que pagar, não tenho que pagar, etc. Então, ninguém consegue tomar decisão ou fazer qualquer que seja a análise, o pensamento, né? Sem ter um pouquinho de informação de olhar para trás. No pior dos casos, a gente tem nossa memória, né? No segundo pior dos casos, a gente tem alguma coisa escrita que a gente pode, um diário mesmo, que a gente pode virar as páginas e ir atrás, né? E isso pode assumir várias outras formas digitalmente.
A primeiríssima versão do site da Egro, que era quase uma brincadeira, mas era um conceito que até hoje eu gosto bastante, é de considerar o Egro quase que uma máquina do tempo. Sempre que o produtor precisa entender alguma coisa, ele precisa de informação. Eu vou plantar um cultivar nesse talhão aqui. Qual foi o tipo de glifosato que eu usei no passado? Porque dependendo do tipo que eu usei, vai impactar na semente que eu vou usar. Pergunta pro fulano deve saber. Não, pergunta pro Beltrano, fulano sabe? Então, isso acontece em vários subprocessos da agricultura, que é um processo super complexo, né? Sim. E para quem é mais nerd, consegue imaginar a quantidade o tamanho de decisões que isso fica quando tu pega 7, 8, 10 áreas, 4, 5, 6, 7, 8 operações diferentes, com 50 insumos diferentes, multiplica tudo isso ao teu universo de coisas que tu tem que lembrar. Muitas variáveis, né? É. E aí, hoje, então, basicamente, você transformou isso, vamos sintetizar, né? Tem o histórico, tem a tomada de decisão no momento a picture, né? E isso se transforma em indicadores, né? Exato. Então, hoje tem três formatos de visualização para que ele possa tomar a melhor decisão na hora que ele precisa, né? O maior problema deles não é tomar a decisão. Isso é uma coisa que eu aprendi de fora, assim. Eu não sabia o quão tamanho do business acumen que esses caras tinham, sabe? A capacidade de tocar um negócio, de ser empreendedor que esses caras têm, assim, né? De uma maneira completamente analógica, intuitiva, na maioria dos casos. Então, analisar KPI, tomar insight, analisar decisão, nunca foi o problema. O maior gargalo absoluto deles é o primeiro setor que tu levantou, né? Organizar o dado. Organizar os dados. E aqui eu acho que é onde a gente mais tenta ajudar eles hoje, com o máximo de automação possível, sabe? Ser o mais friendly possível para essa comunicação tá na mão dele e ele tomar realmente a decisão pautada em dados, não no guest ali. Isso. E seu cliente é o produtor mesmo, ou agrônomo, ou como que você chega, né, no cliente final? Qual o perfil, né, típico do seu cliente hoje? Quando a gente olha a agricultura e a gente pensa, né, que B2Bs são indústria, distribuição agrícola, cooperativas, etc., o cliente da Egro é o B2C. Dentro desse B2C, eu costumo dizer que o produtor é um B2C que tem financials de B2B, né? De muitos milhões, né? Dezenas de milhões muitas vezes. Então, é um cara bem único, assim, quando a gente vai olhar outros mercados, né? Outras indústrias, fintech, varejo, etc e tal, né? Onde a gente tem uma divisão de pequenos negócios, médios negócios, grandes negócios muito mais clara, assim. Dentro desse universo, né, da fazenda, que eu costumo dizer, o produtor, a gente começou atendendo os agrônomos. O Valmir foi um primeiro grande cliente da Egro. Então, o sistema nasce como um planejamento de tarefas para agrônomos, uma visão de CRM, diferentes contas, etc, tudo isso. Quando a gente começa a expandir um pouco mais, são mais produtores do que agrônomos passam a se interessar pelo sistema. E aí, essa relação entre os dois fica bastante fortalecida, assim. O agrônomo planeja do escritório dele, ou planeja de casa. Isso está disponível no celular do agricultor, que realiza a tarefa, marca que executou, avisa o agrônomo, e essa relação, às vezes até assíncrona, né, de que o sistema vai organizando com eles, funciona muito bem. E ao longo do tempo, os produtores foram pedindo mais funcionalidades financeiras, e o Aegro saiu de somente um sistema de planejamento de safra para também um RP misturado nisso, né? E incluir esses dois universos, o campo e o escritório. E mais recentemente, em função dessa parte financeira, contadores começaram a gente também enxergar um lugar para ajudar o cliente dele a organizar as informações financeiras. Então, hoje, são as 3 grandes personas que a gente atende, né? Elas se conectam, o produtor é essa figura no meio, né? Mas agrônomos e contadores são super parceiros da Egro hoje, até para ajudar o agricultor. Tem algum dor específico, né, que eles buscam resolver dentro desse todos os features, né, da plataforma, na hora de fazer o imposto de renda ou alguma coisa assim, que eles pensam, não, é muito trabalho, né, achar todos esses documentos, se tiver tudo junto. Tem algum dor específico aí que motiva, né, o cliente pagar para isso? Acho que cada fazenda tem uma dor diferente, né? Então, esse que é muito interessante. Quando o nosso maior instrumento de marketing hoje são
contar as histórias dos clientes e elas são tão heterogêneas quase como a nossa base inteira de clientes, né? É incrível como uma mesma fazenda, né, de 1.000 hectares de soja no Rio Grande do Sul é diferente de uma de 1.000 hectares de soja no Paraná, que é diferente de uma de 1.000 hectares de soja no Mato Grosso. Uma tu vai ter um olhar muito maior para documentos fiscais, MDFE, frete passa a ser um componente importante de custo, né? Enquanto que a previsibilidade climática no Centro-Oeste te permite não se estressar tanto com isso e poder se dedicar um pouco mais, por exemplo, a olhar RED, contrato futuro, né? Uma agricultura um pouquinho mais com olhar comercial que tem ali para cima. E aí esses produtores lá do Mato Grosso buscam, né, ferramentas mais nessa linha. Enquanto, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, né, o produtor tá mais dentro de um cenário cooperativista, onde, né, ele compra e vende da mesma entidade, então ele passa a ter um olhar, às vezes, muito mais... Poxa, a questão de comercialização já está um pouco mais resolvida aqui no meu cenário, Sim. Eu posso me dedicar um pouco mais na lavoura e eu realmente quero tentar tirar o máximo possível, né, desse pacote tecnológico aqui de semente, adubo, né, defensivo químico que eu quero. Então, varia bastante, assim. Eu diria, organizaria como top 5 grandes problemas: tributação, né, previsão de imposto, quando que eu vou ter que pagar, emissão de livro caixa, o que vai para livro caixa, o que não vai, etc. Entendimento de custos de produção para conseguir fazer travas de preço. Né? Então, produtores que querem saber 30, 35, 40, 45 mil custos de produção, né? Quanto que é isso com clareza para eu poder travar o preço e me manter competitivo. Organização financeira em geral, né? Então, com 3, 4, 5 contas bancárias é muito fácil tu não saber qual que é a tua posição de caixa consolidada disso tudo, né? Frente que tu tem um monte de fornecedor diferente, né? Etc e tal. Então, conseguir entender quanto que tu tá gastando e quanto tu tem de dinheiro realmente passa a ser um desafio importante. Gestão de estoque, que é um dos lugares onde o dinheiro desaparece simplesmente, assim, produto vencido que tu não pode mais usar, tem que jogar fora, peça que falta, máquina que é revisada, às vezes 2 vezes por 2 funcionários diferentes, não tem nenhum registro que foi trocado o filtro de ar e vai embora o dinheiro, etc. E aí, acho que por um quinto ponto, assim, que é interessante de trazer é clareza de governança para muitas vezes famílias não brigarem. É um aspecto, assim, que o agro, a gente vende muito agro para, por exemplo, o pai, dono, pai, mãe, um filho vai ficar na fazenda, vai tocar a lavoura, um decidiu seguir a carreira na cidade, foi para o exterior e etc. E esse cara quer ter muita confiança de que eles vão fechar o bottom line no final da safra, né? Vão pagar o prolabore de quem trabalha na fazenda, mas vão distribuir os lucros como sócios corretamente, assim, para não ter briga, sabe? Isso é bem importante. Caramba. É uma empresa a céu aberto, né? Então tem esses problemas. E hoje, Pedro, quantos clientes vocês têm na plataforma? São 2.250. 2.250. Então tem um mar ainda de clientes para serem captados aí, né? Sim. E como que funciona essa pesca hoje? É manual? Como que é 1 a 1? Ou é tarrafa? Como que é feito hoje? A pesca hoje é cada vez mais difícil. Eu diria que hoje em dia já não é mais nenhuma pesca. Talvez seja uma sniper. Seja uma fazenda aquática, sabe? Tipo de salmão. No sentido de que a gente está tendo que construir e educar, né, os próximos usuários do Aegro. Assim. Entendi. Eu acho que esse aspecto é importante. A gente cresceu e escalou muito rápido usando marketing digital. Sim. Então, naquela mesma ideia de ser agnóstico e não entender que as coisas não vão funcionar, isso nos deu bastante perspectiva para testar coisas novas, e a gente percebeu que realmente tem um blog onde a gente fala sobre gestão, explica os problemas, mostra que existe uma solução tecnológica que pode resolver alguns deles. Se coloca disponível passivamente, entre aspas, assim, para o produtor entrar em contato no tempo dele, né, um cara que não aguenta mais, né, ver o telefone parar de tocar com o vendedor o tempo todo, né, conseguir entender o timing dele, de apresentar a solução para ele, trazer ele para dentro de casa, digitalmente conseguir receber ele, ativar ele, engajar ele, manter o sucesso dele a longo prazo, foi o que nos levou em todas essas fases até aqui. Criar autoridade na educação, basicamente, né? Que eu acho que é o que funciona muito.
E como que funciona? Porque eu acho que a perpetuidade do seu produto dentro do cliente depende muito dele, dos inputs que eles vão colocar dentro da plataforma, né? Porque é o que você falou, se ele não trouxer as informações corretas, garbage in, garbage out, né? Tipo, vai sair informação que não faz sentido para ele, né? Como que funciona? Já está tendo uma maturidade maior agora em relação a isso ou não? Eu diria que a gente vive um pico hoje de produtores que são digitalmente... Eu olho duas variáveis. Tem propensão, né? Que tem propensão. Eu olho duas variáveis. Acho que tem a variável de aptidão tecnológica, que é mais resolvível. Sei usar, ou gosto de usar, ou quero usar tecnologia, sim ou não. Sim. E a mais difícil, que é sei gestão, sim ou não. Né? A variável tecnológica a gente consegue resolver de inúmeras formas. Sim. Né? Aqui entra o papel da sucessão familiar, resolve esse problema muito facilmente. Sim. A gente tem um papel gigantesco de esposas que são as CFOs das fazendas, usando o Aegro, né? Que é o lugar onde eu entendo que a mulher está se encontrando como um papel de protagonismo dentro da agricultura hoje na utilização de sistemas digitais, sistemas de software, né? É aquela pessoa que ficava tradicionalmente mais em casa, etc., em vez de organizar as notas fiscais numa caixa de sapato, hoje opera um sistema, sabe? E elas são muito hábeis aqui. E tem a segunda variável, que é saber ou não saber gestão, né? E aqui que é um grande desafio hoje, sabe? A gente com 2.300, né, clientes, somando o que a gente estima aí de todos os nossos concorrentes, né, mais um monte de sistema legado, mais um monte de coisa, a gente não deve ter 10, 12, 15 mil produtores usando sistemas digitais no Brasil hoje. No universo aí de 250 mil se a gente for criterioso e milhões se a gente olhar estabelecimento rural. Então, o nosso papel hoje é, quando a gente vende uma ferramenta ou a gente vende conhecimento de gestão? A gente se divide bastante sobre isso. A gente quer vender a ferramenta e empoderar uma rede de parceiros lá na ponta para vender o conhecimento, usufruir da nossa ferramenta. Não, a gente vai internalizar um time de consultores agrícolas dentro da Aegro para... Entendi. Grande parte da nossa base de clientes sabe fazer gestão, sabe que gestão é importante. Pode ser que não tenha tempo, pode ser que não tenha habilidade, pode ser que realmente não consiga operar, fazer o sistema funcionar por prática, disciplina, etc. E aqui tem várias soluções, vários paliativos hoje. Mas o grande desafio que eu enxergo para o futuro, assim, na minha cadeira de CEO é, tipo assim, 2025, 26, 27. Como que eu vou levar esses 2.300 para 23 mil, né? Como que eu transformo esses outros dezenas de milhares de produtores que hoje não conseguem ou não sabem usar tecnologia de gestão a passar a usar, né? Essa conversão, né? E sabe que você trouxe um ponto super importante, que eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e a gente sempre olhava para a gestão financeira da fazenda, né? Para aquela que vai tomar a decisão de fazer um hedge ou não, né? E isso se repete no Brasil, porque o que acontecia nos Estados Unidos, eu queria da Bolsa de Chicago, é que só teve uma explosão no hedge em Chicago porque a Bolsa começou a treinar as mulheres dos produtores ano passado para elas fazerem a gestão do hedge. Porque o produtor está muito focado na produtividade e quem ficava com a parte da gestão financeira eram as mulheres. Então isso que você comentou faz muito sentido para o Brasil, porque só está se repetindo na história, né? Tem que ter... E outro fator, né? Eu lembro quando... o mercado saiu do Viva Voz, né, do papel para eletrônico, foi muito difícil também, porque as pessoas que estão acostumadas com o jeito de fazer, eles não querem mudar, eles têm medo de mudar, não têm motivação. E a gente conseguiu mudar isso porque tinha um dor que era muito grave, né, para o cara que recebia ordem no papel, se ele lê errado e faz uma execução de uma ordem errada, sai da bolsa dele. Então a gente identificou isso como um dor tão forte que podia motivar uma mudança. Então a gente trocou o runner, né, que levava a ordem no papel, para um e-runner, um electronic runner, que era tipo um palm top, né, que recebia ordem de uma forma digital. E para ele esse foi perfeito, porque ele viu que o risco de ver a ordem errado sumiu, mas no final do dia também ele não tinha todos os papéis para somar e colocar dentro do sistema.
E depois, em cima disso, esse é a porta de entrada. Depois a gente foi desenvolvendo esse e-runner numa plataforma de trading eletrônica. Então a gente foi avançando, evoluindo isso e... O cara perdeu o emprego. No final, quem sabia lidar com isso fazia o mercado eletrônico na palma da mão e o Viva Voz no mesmo tempo faz a arbitragem. Sim. Quem não era suficiente para operar os dois saiu do mercado. E aí, no final, o cara que era muito bom no eletrônico falou, não vou ficar aqui nesse pitch, vou fazer esse trabalho melhor em casa ou escritório. Aí ficou mudando para o mercado eletrônico, onde a liquidez foi e quem sobrou no pitch, aí no final morre, porque não acompanhou o mercado. Mas foi difícil esse primeiro achar um problema-chave, por isso perguntei, tem algum problema crítica, né, que você está resolvendo? Porque esse pode ser a chave de entrar e mudar o mercado, porque aí se você não tem isso, se é muito geral, é bom, é que nem ir na academia, né? Todo mundo sabe que tem que ir na academia para... Mas coisa. Qual é a coisa? Se você tem amanhã, o médico fala para você, se você não vai na academia, você vai morrer em 6 meses. Aí você vai. Mas, em geral, não é esse ponto crítico. Então, a pessoa deixa para lá. Então, precisa achar algum dor específico que faz com que a pessoa repensa, será que eu quero continuar assim ou preciso mudar? Então... Eu vou seguir no bench da academia só porque é um ponto muito curioso. A gente hoje tem um projeto interno de serviço que a gente chama assistente digital. A gente ajuda os produtores, por exemplo, a inserir notas, digitalizar coisas. Às vezes tem algum gerente de lavoura que não quer usar aplicativo, é analfabeto, semi-analfabeto, manda áudio no WhatsApp e a gente imputa aquilo. Legal. Enquanto a IA não chegou lá, a gente está fazendo isso na mão. A gente tem um cliente que assinou assistente, mas ela só abre a chamada, fica com o assistente ali e vai usando a Egro e conversando. Olha, agora eu vou lançar isso aqui assim assado. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E a pessoa tá ali só de suporte. Pra mim, ele é o personal trainer da academia, sabe? Exatamente. E tem essa questão de barreira, de medo, de cometer um erro, etc e tal, e que é natural, assim, que... E vai acabar, né? Porque você usa o personal durante algum tempo. Depois você aprendeu a fazer e você não vai precisar mais. A não ser que você tenha preguiça de acordar cedo e tem alguém para encontrar lá, né? Mas é isso. Ou o médico fala para você, tem que ir na academia, senão você vai infartar em 6 meses. Mas eu acho que ele tem um ponto super importante aqui que ele comentou, é que assim, você está cercando as pessoas que necessitam do seu produto. Então você está aqui no meio, a Egro está aqui, ela está consolidando os dados. Você já colocou o agrônomo aqui, você já colocou o contador aqui. Quanto mais pessoas você colocar aqui que tem a necessidade desses dados, automaticamente essas pessoas vão ficar corresponsáveis de alimentar o seu produto, né? Sim. E aí automaticamente a robustez do dado vai ser cada vez maior, né? Então, acho que você está indo para um caminho muito legal, porque fortalece. Eu já iria colocar aqui, a gente é autônomo no investimento. Porque o cara precisa da informação do custo para vender o hedge. Sim. Eu fazia isso. Eu precisava da informação do custo para falar, porque, cara, eu vou te vender um hedge que é efetivo, porque eu tenho essa informação do custo efetivo aqui. Porque quando você ligava pro cara e falou assim, cara, vamos fazer o hedge? Mas eu não sei qual que é o custo de produção. Então você já falava assim, cara, eu não consigo vender meu produto. Eu não tenho já a informação dele que é importantíssimo para eu vender o hedge. Se eu vender o hedge para ele sem o custo de produção, pode ser que eu não esteja vendendo um hedge efetivo. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Você cercar das pessoas que necessitam do seu dado, porque cada vez mais vai fortalecer com que o proprietário da fazenda vai imputar esses dados. Porque se é só para ele mesmo, acho que não é suficiente, às vezes, motivar ele. Tem que imputar para depois eu olhar. Mas se é para que gera um benefício. Ecossistema que depende do dado também, não só ele, acho que é o contador, o banqueiro para acessar crédito para outro. Gera benefício. Gera benefício. Aí ele é obrigado a colocar, ele sabe que esse faz parte do ecossistema. Se ele não coloca, ele não vai acessar crédito, ele não vai ver, né, tudo que ele precisa de contabilidade, tudo isso. Tem que ter a cenourinha, gente. Tem que ter cenourinha. A cenourinha é o dado, cenourinha é o dado. Acho que super legal. E assim, e hoje desses 2.300, Pedro, você tem espalhados pelo Brasil inteiro. Que foi pelo marketing, e aí assim, você não tem nenhuma assistência lá em loco do agrônomo que usa a Egro para
pro benefício dele, para melhorar o atendimento do agrônomo na ponta? Ou Não, tem? a gente tem. A gente tem um programa de parceiros. Tem o B2B, então, no caso. Isso. Que é o B2B2C, né? Exato, B2B2C. A tese era exatamente B2B2C. Começou um pouco herdado da moda antiga, de novo, assim, né? O produto inicial era focado em agrônomos, né? Ao longo do tempo a gente seguiu adaptando ele, evoluindo na parte de não só planejamento agrícola, mas, né, planejar e atender meus clientes, bem como um CRM mesmo, Sim. assim, os escritórios de agronomia e etc. Hoje são 117 parceiros. Legal. A gente tem quase que 22% da nossa receita vem de clientes que esses parceiros trouxeram e mantêm em alguns diferentes formatos hoje. Alguns, por exemplo, a gente tem um share de receita com eles. Alguns, para se manter, de novo, independentes, não querem receita de software da Agro e só negociam desconto pelo seu cliente, entendeu? Como se fosse o clube de vantagens como consultor Legal. aqui. São diferentes formatos, a gente ainda está explorando assim, para conhecer. Mas é incrível o quanto que dá escala, profissionalismo, agilidade e transparência um escritório de agronomia usar uma ferramenta de gestão, assim como a Agro. Isso é uma coisa que eu me surpreendi bastante. Assim. A Fazenda, eu tinha uma expectativa mais imediata de que a Fazenda vai ter controles melhores usando o sistema de gestão, é uma coisa meio mais direta, mas os escritórios de agronomia, assim, o fato de tu conseguir fazer um planejamento remoto, o fato de tu conseguir ter documentação, de tu ter algo em cima para mostrar para o teu cliente que tu tá dando ROI, sentar junto e basicamente diminuir um pouco essa ansiedade, esse medo de planejamento agrícola, mostrar retorno, enfim, é incrível, assim, acho que eu ainda vejo bastante gente operando em planilha, acho que ainda vai seguir por muito tempo, claro, assim, mas a agilidade que o mobile traz, tu poder responder o cliente a qualquer momento, tu fazer relatório de visita com geolocalização, tudo isso é fantástico. E o parte de onboarding hoje você consegue fazer virtualmente ou você tem que ir ainda na fazenda? Como que é a logística, né, de fechar um novo cliente? Hoje você consegue fazer isso tudo de forma virtual? A gente faz de forma virtual. Eu considero que hoje é mais uma configuração do que uma implantação. A gente standalone, né? Standalone. A gente ajuda o cliente a ativar o sistema, no sentido de que fazer primeiros cadastros, importar alguma informação histórica que ele tenha de planilha, configurar certificado digital para emissão de nota. A gente deixa ele pronto para operar o sistema. Isso a gente faz muito, muito bem, faz com muita agilidade. Assim. Agora, o próximo passo que a gente quer dar é como que a gente entende a realidade e os problemas daquela fazenda e coloca ele numa rota de sucesso para aquilo. Né? Aquilo que a gente estava falando antes. Esse cara quer o quê? Controlar histórico, melhorar a governança, ter um planejamento tributário melhor, ter mais transparência financeira, enfim. Né? Vamos pegar esse problema de negócio dele e essa passada de bastão para o meu time de Customer Success vai ser muito mais do tipo assim, cara, muito menos de tu tá operando bem a ferramenta Agro, e mais do tipo assim, tá realmente sendo a Agro tá conseguindo resolvendo os seus problemas. Isso é um passo que a gente tem que dar. É tipo ele escolher assim, o meu grande objetivo é esse, então a gente coloca aqui. E aí você vai acompanhando para ver se ele tá realmente chegando para chegar lá. Chegando nesse goal, né? Uma coisa que você comentou, eu tava pensando aqui, um dos grandes objetivos que a gente tem com a Rural aqui é ensinar o sucessor, e acho que falta isso na universidade, ensinar o sucessor com a própria plataforma. Como que ele já chega formado? Então vamos dizer assim, os agrônomos que estão hoje se formando. Esses agrônomos estão se formando no modelo old school. Como que esses caras se formam já, sabendo-se que tem uma plataforma igual a Agro, para eles já nascerem prontos, vamos dizer assim. Cara, porque a exponencialidade do agrônomo é a exponencialidade do seu produto. Quanto mais produtores ele consegue atender, mais a Agro vai estar rodando no campo hoje. Então, o fundamental seria fazer uma parceria com uma universidade de agronomia e falar, cara, hoje você vai usar a Agro para ensinar todas essas galeras que estão se formando. Eu vou fazer o meu momento sincericídio. Vai lá. Vou tirar o meu chapéu de Agro. Eu concordo bastante, assim, como um canal, eu sentado na cadeira de CEO da Agro, Sim. Eu queria que todas as escolas de agronomia fizessem a cadeira de gestão rural usando a Agro.
Dentro da nossa escola de computação, da URGS, por exemplo, a gente nunca aprendeu nenhuma linguagem de programação. Porque ela é uma coisa temporal. Sim. Os conceitos de lógica, de abstração, de sistema, de tudo isso, eles são atemporais. Sim. Eu acho que essa é a coisa mais importante da gente aprender quando a gente está se formando. Porque eu tenho certeza que em algum momento a Egro vai deixar de existir. Pode ser que seja aqui na frente por causa da AI, pode ser que seja em 5, 10, 15 anos. Eu não quero um cara que está se formando hoje, que vai fazer uma carreira de 30, 35 anos... Sai com a Egro. Preso, tipo assim, tenha aprendido a Egro na faculdade. Eu quero que ele aprenda a administração, eu quero que ele aprenda os conceitos. ROI, eu quero que ele aprenda os conceitos. O Egro é uma das possíveis ferramentas que ele pode aplicar os conceitos. Eu sinceramente acredito nisso, assim. E por mais que isso soe contraprodutivo, né, com o meu objetivo de maximizar a quantidade de Aegros, eu também vejo que eu quero estar ali pronto para ser a ferramenta que esse cara vai poder usar. Porque eu acredito que, assim, por mais que a gente não ensine na faculdade, os melhores vão sair dali e vão buscar a melhor ferramenta do momento. Sim. E aí eu quero estar ali me posicionado como a melhor ferramenta do momento. Mas eu não quero sair, assim, impresso no cérebro dele a qualquer custo, Mas sabe? vou te dar uma cutucada aqui. Eu penso assim porque, no meu ver, a Egro ela vai ser mutável. Hoje ela é desse jeito, daqui ela vai se moldando, né? E aí eu penso como empreendedor, eu quero que esse cara saia com a Egro na cabeça. Porque, por mais que a Egro seja de um formato hoje, a inteligência artificial ou outros subsídios vão facilitar o operacional, que hoje é feito de uma forma, mas que vai continuar sendo, ou pode ser que seja a Egro, porque a Egro vai se moldar ao mercado ao longo do tempo. Então, hoje ela tem uma interface de digitação, mas daqui a pouco vai ser uma interface de você copiar um PDF, ele vai subir automático. Mas não vai deixar de ser a Egro, ou vai ser uma tecnologia moldada para o futuro, né? Assim, eu quero muito que isso aconteça e vou fazer o máximo possível para isso acontecer. Mas seguindo no benchmark, assim, acho que falando para outros fundadores agora, eu aprendi ASP.NET e .NET na faculdade. Não existe. E o mercado hoje usa outras coisas, usa a melhor coisa. O mercado ele se acomoda, ele vai atrás do que é o melhor. Por mais que grandes corpos tentem desviar um pouco esse mercado, acho que a gente tem uma visão assim de... O consumidor hoje ele tem uma via de acesso ao que é o melhor muito rápido. Muito. Tu chega na concessionária e já sabe que carro tu vai comprar. Sim. Ninguém te vende mais o carro, né? Entendeu? Então, acho que esse é um pouco do ponto, assim. Mas... É que assim, hoje, o que eu tenho falado muito com, até o Kiran sabe muito bem, tipo assim, eu acho que hoje a gente vai ter meios de comunicação para ter acesso a vários apps do mercado. E da mesma forma que você tem apps no seu celular, no seu iPhone, que você baixa e usa hoje, daqui 3 meses você deixou de usar porque veio um melhor, isso vai acontecer no agro tecnológico também. Só que por que esses apps eles ficaram para trás? Porque eles não se moldaram ao gosto e adaptação do novo perfil de consumidor, né? O consumidor ele é mutável as necessidades, também, né? Porque aí você tem que focar no problema, não na tecnologia, na ferramenta para chegar lá. Mas se você está sempre focando no problema aqui, você vai mudando sua solução para resolver, né, esses problemas. Mas teve um ponto que eu aprendi essa semana também, que assim... Quanto mais integrado estiver, menos suscetível você é para essa transição. Você cria barreira, isso. A gente tem pelo bem e pelo mal, né? Pelo bem e pelo mal, exatamente. Mas a gente tem coisas hoje que são integradas que você fala assim, cara, puta, não vou sair. Não consigo sair daqui. Não vou sair, por exemplo, eu tava falando exatamente isso por conta do Dropbox. Eu comecei a usar o Dropbox lá atrás, o Dropbox hoje, ele tá um negócio que ele parou de evoluir. Ele parou de evoluir. E aí, cara, mas agora você tá todo o histórico do Dropbox lá dentro, você não consegue sair, é difícil, você tá tudo vinculado, entendeu? Então, e eu tava avaliando isso, falei, cara, o Dropbox ficou para trás. Hoje você tem o Google Drive, que é muito melhor. Você tem então, Facebook, por exemplo, também tem esse stickiness, porque você tem o seu histórico, mas chega uma hora que a nova geração não vai usar. Vai ficar preso com alguns antigos, mas... a nova geração vai mudar para uma outra ferramenta que não tem esse a tua visão é perfeita, né? Talvez o que mais queira é que a Egro seja conhecida como uma ferramenta que me ajuda nos meus custos de produção, no meu planejamento agrícola e na minha governança. Se ela hoje é um app
no iPhone e no Android, ok. Ah, Se depois de amanhã ele é um bot via AI no WhatsApp, ok. Sim, É isso, né? sim. Acho que Aí tem que acompanhar as gerações, né? Porque cada geração, que a gente falou com o Roberto Rodrigues, né? Que ele falou muito bem isso, que cada geração tem um foco, uma tecnologia, timing, né? De adoção de tecnologia também e talvez a próxima seja a inteligência artificial, que você tem que estar pronto para atender esse demanda. vai ser um chatzinho pro cara que acaba Vai resolver o perguntando, mesmo né? problema, mas de uma forma diferente, mais ágil, né? Exatamente. eu gosto muito de estoicismo, né? E aí tem aquele conceito do momento mori, que é tu tá constantemente observando a morte para poder viver plenamente, né? Sim. E na Egro, lá em Porto Alegre, a gente tem uma caixa de um software que chama ADM Rural, da Planejar, que era MS-DOS, Nossa. de 82. Nossa, Então, o sistema de gestão de fazenda já existia, sim. eu não era nem nascido ainda, sou de 88. E tá lá, e morreu, e depois veio outro, e morreu, e depois veio outro, e morreu, e depois veio outro, e morreu, e depois veio a Egro, e cá estamos. Então, fundamental, eu acho, olhar para esse passado, Sim. e conseguir conversar sobre isso e Sim. entender, né, de como que a gente se mantém leve, ágil, fluido para conseguir se adaptar e tá sempre resolvendo o problema do nosso cliente, que talvez esse sim seja imutável ao longo da história. O produtor rural sempre vai ter que controlar caixa, operação, né, financiamento e independente do meio. Você me fez lembrar de um negócio que é super importante. O cara falou assim, não é a tecnologia. A tecnologia sempre vai mudar. Mas o que você não vai mudar no seu modelo de negócio? O que você não vai mudar é exatamente isso que você falou. Eu sempre vou ter que atender meu cliente nesses pontos aqui. A tecnologia, ela vai sempre mudar. Mas o que eu não vou mudar é que eu vou atender sempre bem nesses pontos. Exato. E é isso. No final do dia é isso. A pergunta mais importante é o que eu não vou mudar no meu modelo de negócio. Porque o resto vai mudar. E aí você vai ter que se adaptar ao longo da jornada, né? Kieran Gartland, David Lab Latam, está interessado em investir em startups do agronegócio, é isso? Sim, exatamente. A gente busca, agora está mais ampla, né? Climate, Nature, Food e AgTech. Caramba, hein? Não, porque a gente vê que o mercado, underlying market é Ag, né? Mas em cima disso tem mercados derivativos, que a gente entende que é impacto, climate, tudo interligado e tudo começa com aquela lá base de o produtor, como é que faz que você faz com que o produtor use mais tecnologia? Porque usando mais tecnologia ele vai ser mais eficiente, mas em cima dessa eficiência também tem outras camadas de valor. Por exemplo, quem dá crédito para ele, quem está preocupado com impacto, com ESG, com carbono, com uso de água, energia. Então, se você não tem visibilidade sobre a base, você não consegue criar esses camadas de valor para outros players dentro do ecossistema. Então, a gente vê que se foca muito na parte agronômica, você esquece que tem outras oportunidades em cima disso. E por isso acho que os dados é muito importante, mas sem adoção de tecnologia você não cria essa visibilidade, essa possibilidade de criar valor em cima, não só da produção agrícola, mas em resto. Tu deu um exemplo antes, né, de o que motiva a pessoa a ir na academia é que ela vai morrer em 6 meses. Acho que esse é a motivação negativa, né? Tem a motivação positiva. Sim, daqui a 6 também meses se paga tu vai casar. ele vai... Você tá mais bonito e mais forte. Também, e aí eu mas acho às vezes não é suficiente. Climate, food, etc. são coisas que podem motivar os agricultores a usar a tecnologia tendo um goal. Um desafio muito grande que a gente tem é que gestão é gestão. Sim. Depende muito. Mas não é atrativo, na verdade. Não, mas é uma obrigação que é difícil de tu se aculturar. É como ir na academia, como estar saudável. Todo mundo deveria fazer. Por que as pessoas não estão fazendo? Mas tem o big picture, né? Aquela gestão é bom para o produtor, mas também é bom para o resto, fora da fazenda. Ou é bom para o planeta, o solo, clima, tudo isso. Então, talvez, se você consegue capturar esse valor e usar de alguma forma para beneficiar o produtor também, pagando ele algum pagamento para serviços ambientais, alguma coisa assim, aí você gera mais um incentivo para ele adotar.
que vai ser a diferença entre ele pensar, será que eu vou fazer ou não? Mas se você incentiva de outras formas, aí às vezes esse faz a diferença e a gente sempre fala do Quilimo, né, do modelo deles lá de gerar créditos de água e pagar o produtor para usar a plataforma para gestão de uso de água, que antes ele já tinha incentivo de, vou diminuir o custo, né, de energia, água, vou aumentar a produtividade, mas quando ele colocou mais um incentivo, que é pagamentos para offsets, né, de water offsets, aí sim, multiplicou em 5 a adoção. Ele não tem, exatamente isso ele não tem problema agora de convencer o produtor. Antes ele tinha, porque o cara tinha que pensar, será que eu quero assumir esse custo, se vai entrar no meu orçamento, blá, blá, blá. Hoje, a questão é, será que eu tenho pessoas suficientes para colocar aquela plataforma, porque ele tem sensores, tem algumas coisas, e esse é o gargalo. O crescimento dele é 5 vezes, né? Antes. E a sua jornada de empreendedor, você já fez alguma captação para a Egro? Como que foi a sua jornada de fundraising, Pedro? A jornada da Egro de fundraising, ela foi bem by the book, assim, bem padrão. A gente primeiro incubou a Egro numa startup dentro da universidade, sem equity, sem nada, pagou royalties depois. Na sequência a gente fez uma rodada de aceleração com a UOL Aceleradora lá de Porto Alegre. Legal. E muito rapidamente a gente fez aí uma rodada de Venture Capital com a SP Ventures e ABCD. E a gente fechou o acordo final de 2016, metade de 2017 já estava com dinheiro na conta, acelerou bastante o nosso crescimento. A gente repetiu a rodada com eles no final de 2018 e depois fez mais uma rodada em 2021. Legal. Sempre com eles aí, sempre com a SP Ventures, ela fazendo follow-on. Exato. Legal. E aí, se tem alguma perspectiva a longo prazo, como que vocês estão se posicionando agora? 2021 já faz 3 anos, né? Já faz 3 anos. Então, a gente fez uma rodada em 2021 para perseguir a hipótese de crédito agrícola digitalmente dentro do RP, né? Poxa, a gente pode usar os dados do RP para melhorar o score de crédito. Legal. A gente entendeu que a gente não melhorou tanto o score de crédito a partir dos dados, mas que as jornadas de venda de crédito combinadas dentro do dia a dia de gestão dele da ferramenta é um canal de distribuição insuperável. Sim. Então, ele vê o fluxo de caixa dele descasado e ali naquele momento ele tem uma oferta de crédito no timing certo, com o custo certo, levando em conta o contexto dele. Faz diferença. Faz muita diferença. A gente conseguiu ter uma distribuição de crédito muito positiva. A gente fez o phase-out da operação em 2022 por vários motivos. A gente precisava captar mais e a gente não conseguiu captar em função um pouco do mercado. E a gente entendeu que também originar e conceder são coisas bastante distintas. E a gente teve a felicidade de rodar os produtos de crédito como o Corban do Banco Rendimento, que era nosso sócio também. Legal. Então, né, a gente tinha costas bem largas para absorver qualquer grande risco. Felizmente deu super certo, assim, a gente emprestou quase 11 milhões de reais, recuperou 99%. E hoje a Egro é uma operação break-vada. Legal, hoje, bom. Em função um pouco de entender aquele momento ali de venture, que foi uma queda grande, entender que venture no Brasil estava cada vez mais difícil e dentro da agricultura, quando a gente olha taxas de crescimento e retenção e aquisição comparado com outros mercados, ainda num momento onde com pouco investidor profissional, com contexto, conhecimento do agro, né, ia ser muito difícil, então a gente decidiu trazer a operação para break-even, é como a gente está hoje, e na perspectiva de entender. Gosto muito da citação clássica, né? Que Venture Capital is rocket fuel, né? E nem todo mundo está construindo foguete. É isso. Eu acho que hoje a gente não está construindo foguete. Mas se eventualmente a gente entender que algum desses canais de distribuição, os agrônomos, os contadores, o agente autônomo, ou uma distribuição agrícola, pode ser uma válvula onde a gente investindo X, a gente recupera 10X em Y tempo, a gente... Precisa acelerar, eu vou pegar combustível ali, né? Exatamente. Muito legal, muito bom. Show de bola, Pedro. Estamos chegando ao final, passa rápido aqui, cara.
Muito boa a sua história de empreendedorismo, muito bom o seu pragmatismo, acho que isso é importante para tomar decisão, realmente em momentos difíceis, acho que isso é super relevante. E principalmente o seu foco aí em realmente o que importa, né? Que é fazer, entregar o produto, não importa qual a tecnologia, e atender bem o cliente lá na ponta final. Pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais, você produtor rural, quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Aegro, basta entrar lá, aegro.com.br, é isso, Pedro? Perfeito. Entrar em contato com a turma e aí conhecer um pouquinho mais de gestão. É como o Kiran Gartland falou, temos que ir para academia, gente. Em algum momento a gente vai precisar ir. Morrer. Vamos fazer esse dever de casa. Acho que é super importante porque facilita ali no dia a dia relacionamento com o agrônomo, com o contador, com o agente autônomo. Vai facilitar muito sua vida ali até na parte de captação de recurso. É isso, Kiran Gartland, é isso, Pedrão. Se você quiser mandar um recado para a galera que está empreendendo, que você já é uma da safra antiga, né? Veterano, né? Bah. Sem comentários. Sem comentários é bom, né? Você é pragmático, sem comentários. Pragmático. Eu adoro agricultura. Demais. E para mim, quando eu olho para trás, eu vejo que eu entendia pouco de construir empresa, entendia pouco de venture capital e acabei muitas vezes tomando decisões fáceis que me trouxeram uma vida difícil lá na frente. Eu diria que entender essas dinâmicas, entender o que tu quer do negócio, entender como tu vai distribuir um produto e que mercado é, eu acho que facilita bastante assim a vida no longo prazo, sabe? Eu acho que eu fui de uma geração, dá pra dizer assim, da primeira onda, né? A primeira onda do Venture Capital no Brasil e tava seguindo uma trilha que eventualmente não era a melhor pra gente, mas que parecia o certo, pelo efeito de caixa acústica, sabe? Sim. Todo mundo falava aquilo, a gente via o Steve Blank no YouTube, um monte de coisa, sabe? Então, ter mais consciência sobre o que fazer, em que momento investir, em que momento não investir, em que momento crescer, né? E dar passos menores, assim. Acho que talvez no início seja mais... Não tinha parâmetro naquela época também, né? Você já estava começando sozinho, né? Praticamente, né? Não tinha como olhar para o lado, né? E falar assim, o cara tá lá. Hoje é muito mais fácil, né? Tem muito mais ajuda, né? Tem hubs, tem muito mais informação. E mesmo assim não é fácil, né? Então... a gente está tentando dar uma facilitada aqui para a turma, trazer um pouco mais de experiência, exatamente. Pedro, obrigado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a vocês. Sigam a gente no Instagram, rural.ventures, no YouTube, Rural Talks, joinha, curtam, na bmc.news, toda terça-feira, 1h30 e sábado às 7 da manhã. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Valeu, Kiran. Valeu, Pedro. Obrigado. Valeu, obrigado.